estamos diante, cara, de uma das maiores atrizes da televisão brasileira, reconhecida pela entrega para cada personagem, talento, né? A elegância cênica, décadas de carreira, personagens memoráveis. André falou do Pereirão aqui, né? Mas que marcam a história, a nossa história através da teledramaturgia. A gente lembra onde a gente estava quando via e vê a Lília Cabral na televisão. Emoção, humor também, né? Divertida. Vai por todos os gêneros, né? A protagonista, a antagonista, a vilã. Para mim, assim, é um prazer, é uma honra, é um privilégio te ter aqui com a Júlia no estúdio. Obrigada. Lília Cabral! Ainda bem que é gravado, né? Porque toda vez que eu estiver triste, já ponho isso assim pra ouvir logo de manhã. Oi, Lília, que prazer te receber. Prazer nosso, nossa. A gente veio pra cá, né? E todo mundo falando, nossa, mas esse programa vocês não podem perder. Porque é maravilhoso, porque é ótimo, porque vocês vão lá e vocês vão ver a repercussão. E a gente gosta de fazer rádio. A gente já fez bastante. A gente gosta porque a gente se sente à vontade também. Né? À vontade, assim, na troca, na conversa. É isso. Porque, na verdade, parece que nós estamos numa mesa, tomando um cafezinho, comendo um biscoitinho. Em família, em família. em E aí conversamos sobre coisas, né? Coisas da gente, eu acho, coisas que estão acontecendo e coisas da nossa profissão também, né? É isso. Agora eu vou falar pra todo mundo que eu sou da família da Lília Cabral. Mas as pessoas quando me veem, elas sempre falam assim, ai, parece que você vive na minha casa todo dia, então parece que você é da minha família. Eu falo assim, mas aí, se eu paro pra pensar, eu falo assim, eu sou da sua família. Aí depois eu paro de novo e falo assim, mas se a família não for boa, eu sou, aí eu sou da família. Se a pessoa convida para amigo secreto, não, obrigada. Também não tem não tanta é intimidade. Amigo secreto, não. Mas eu acho que não. Assim, se eu for parar para pensar mesmo, acho que o nosso intuito não é entrar na casa das pessoas, mas é poder contar as histórias com que essas pessoas, elas se identifiquem de uma forma que passa a acreditar que aquilo ali poderia ser a história delas. Então, por conta disso, é que esse olhar fica assim, é da família. Eu acho muito bom quando fala isso. Quando a pessoa ela se mantém distante, é porque não gosta. Um afeto eu materializado. Fazer uma pergunta pra Júlia Bertoli, que é filha da Lília. Oi, Júlia, tudo bem? Tudo Dá um oizinho com mais calma. Obrigado por estar conosco também. Imagem. Imagina, obrigada. A Júlia tá com que idade? Desculpa a pergunta, eles querem 29? 28. E eu queria te perguntar como é que é crescer, assim, como filha de uma super celebridade, uma pessoa que certamente a Lília Cabral, onde ela vai, ela tem que parar, atender as pessoas. Enfim, pra ti foi angustiante quando era criança ou isso foi muito natural? Não, eu acho que foi natural, assim, desde que eu me entendia, né, por gente, eu acho que eu tava acostumada a acompanhar minha mãe nas novelas, né, então... Tu ia no set junto? Sim, super, mas também a ver, né, a estar na televisão, então acho que eu nunca tive essa referência dela fora da televisão, né, e aí acho que, enfim, aí você começa a entender também a dimensão quando você começa a ser abordada nos lugares e pessoas pedindo pra tirar foto, então acho que desde muito, muito nova eu sempre entendi que eu dividia, digamos assim, a minha mãe com várias outras pessoas do Brasil, mas como era sempre um contato muito afetuoso, muito carinhoso, sempre muito respeitoso também, né, com um olhar de admiração mesmo, claro. E acho que tinha essa relação, né, de você, do espectador se sentir representado por aquela história, aquela personagem. Isso aconteceu muito com o Pereirão, né, principalmente, que é em Fina Estampa. Então, assim, quantas mulheres não se sentiram representadas, assim, por aquela persona, né? Então, sempre teve essa relação muito carinhosa, né, com o público. E eu sou super orgulhosa de ver as pessoas pedindo para tirar foto, né, falando o quanto gostam, quanto admiram, quanto o personagem ou ela representa, né, tanto na vida deles. Então é legal, né, você
você falar, você não me conhece, mas eu te conheço, você tá todo dia lá em casa. Claro. Já tem gente no chat aqui do YouTube dizendo, me chamam de Pereirão até hoje, eu sou multifacetada. E tem uma cena final, agora eu vou conectar com Vale Tudo, que ela, em vez de dar banana, ela levanta, passa a personagem da Cristiane Torlone, que aliás já veio aqui, ela levanta uma ferramenta, assim, né? Eu testei aqui. Tu detestou aquilo por quê? Porque eu achei que o Pereirão segurava uma ela ferramenta baixa assim. o vidro, a Cristiane, né? Eu achava que a novela devia acabar na sequência da formatura do Antenor. Foi em cima. Que ela fazia um discurso lindo sobre conquistas. Porque ela era uma mulher que foi conquistando as coisas. Só que um bom pedaço da vida dela, ela jamais achou que ela iria conquistar. Jamais. Então, de repente, quando ela ganha na loteria, que é as forças do universo olhando para essa mulher, não só para essa mulher, mas eu me inspirei em muitas mulheres da própria televisão, da própria vida delas, né? De segurar a onda dentro de casa, sem pai e tudo mais. Então, quando veio esse discurso que falava sobre isso, acho que ali encerrava. Ali era o grande finale. Aquela chave de grifo era uma forma de mostrar que ela continuava com a mesma personalidade, que ninguém podia não iriam mudá-la. Mas eu, particularmente, se eu fosse o diretor, eu cortava. Tu achou que tinha uma conotaçãozinha um pouco vingativa, talvez, que não era a tua ideia, assim. Eu acho que nada como o simples, sem demonstração das coisas, porque a gente conseguir fazer o simples é muito difícil, né? Então as pessoas falam assim, você parece que está na sua casa, a gente parece que está junto com você na sua casa quando você interpreta. Isso eu fui adquirindo, mas não porque, olha como eu sou inteligente, não, porque eu fui convivendo com muitos atores e muitas atrizes que me ensinaram esse caminho. Então isso é estudo, é estudo. Então, quando a gente vê na tela alguma coisa, muitas vezes é uma cena de nada, 3, 4 palavras, mas tocam mais do que uma outra cena extremamente elaborada. Concordo plenamente. No Ainda Estou Aqui, assim, a Fernanda Torres falava isso. Ela disse assim, o Walter Salles pedia para que fosse o mais simples possível e qualquer coisa que se colocasse a mais, ele dizia, tá falso, entre aspas, né? Tá exagerando. Não é assim, a vida das pessoas é o soufflé de lá que ela faz, é a dança entre... As pessoas se sentem parte e é difícil, né? Não, é muito difícil. No Ainda Estou Aqui, por exemplo, na sequência que ela tem que identificar quando ela é presa, você veja, se tivesse qualquer conotação de interpretação ou de aquilo, não seria tão doloroso quanto estava estampado na tela. E cada vez que ela teria que identificar mais uma vez, existia um tremor maior. Mas a gente não sentia que aquilo ali era uma vivência de interpretação. Olha como eu estou fazendo, né? Era, olha como eu estou vivendo, ou então... Olha como tantas pessoas viveram naquela época e eu estou mostrando agora o que foi, né? Estou vivendo agora o que foi. Então, isso eu parto desse princípio, sabe? Então, quando fala assim, aquela chave de grifo, agora está repetindo. Tá repetindo. Sucesso estrondoso, né? No Globoplay, no Globoplay Novelas. De vez em quando eu assisto. Tem uma coisa também, quando o Pereirinha chega, eu fico louca, e aí eu berro, mas eu tava gravando na praia e eu não tinha noção. Aí, quando reprisou na pandemia, eu falei, pelo amor de Deus, corta bastante, porque eu não tinha noção, eu fiquei muito canastrona, sabe? A gente tem noção, né? Agora eu torço para que corte
gente chega no final. Nós vamos ficar de olho. Nessa onda de remakes, né? Tem alguma novela tua que você gostaria muito de ver de novo, mas em outra roupagem? Não. Você é contra os remakes? Não, eu não sou contra os remakes. Não. Eu não tenho problema nenhum de ver remake. Não me incomoda, ao contrário. Eu gosto de ver meus amigos, como é que eles estão fazendo, como é que parte. Mas se eu tivesse que escolher, eu não escolheria. É isso. É pra diferente. Fazer, é diferente não concordar e eu se falar assim, você gosta. Não escolheria. Porque assim, que nem, por exemplo, tantas coisas eu já fiz. Se eu começasse a fazer Divan 1, Divan 2, Divan 3, Maria do Caritó 1, a lista 1, 2, 3. Então, eu ando pra frente. Legal. Hoje eu tô um pouquinho rouca. Todos nós, né? E aí eu acordei, falei com a minha médica, eu falei assim, pois nós estamos encerrando esse processo da lista, aí eu vou fazer a Rita Lee, os 5 últimos anos da Rita Lee. E a Júlia também vai fazer outras coisas, enfim, cada um vai fazer. Rita Lee, peraí, que essa é uma informação muito forte. O livro que ela conta. Esse pra mim é um dos melhores livros que eu já li. Eu me arrepio. Isso num filme? Desculpa. Não, é no teatro. Vai fazer uma peça, os últimos 5 anos da Rita Lee. Legal. Muito legal. E aí, então, mas assim, eu sempre penso assim, eu ando pra frente. Legal. Porque parece que a gente fica lá forçando. Entendi. Eu acho que a gente vai até o momento que a gente sabe, não que esgotou. Eu não gosto de esgotar. Eu gosto de sentir que em qualquer momento eu posso voltar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu ainda tenho muita coisa para contar. Sim, para se renovar. Porque eu acho que é sempre um começo. Eu tô sempre recomeçando. É um inferno isso também. Porque você fala, essa apresentação linda que você fez, eu fico assim, tudo bem. Será que eu sou? Eu acho que não, Lília, jura? Não é insegurança, não é bobagem. É assim, é que tem tanta coisa ainda que me falta, sabe? Que eu prefiro ficar um pouco generosa, assim, com o meu coração. Tu acha, Lília? Porque a gente olhando não falta nada mesmo. O que falta? Olha... Imagina saber que Lília Cabral tem síndrome do impostor, gente. O que sobra pra nós? Não, é assim, o que me falta é ainda... esse crescimento, acho que dessa força, sabe, de eu ter um contato maior, de eu projetar as minhas ideias e conseguir fazer com que elas sejam, assim, que vingue essas ideias. E isso daí, às vezes, o que falta, às vezes, eu acho que eu podia contribuir com alguma coisa mais, que alguém poderia olhar e essa contribuição seria favorável. Esses anseios que eu acho que eu tenho vontade. E eu acho que, assim, ainda tem tempo. Mas que bonito te ouvir falando isso. Eu com a Cláudia Raia, a gente estava falando na sexta, Júlia, que na medida em que a gente vai viver mais, achar que a gente encerrou ali com 50... A Fernanda Torres ganhou um Globo de Ouro com 60. O Mineirinho com mais de 50 desceu a rampa do CAF. Tem tanta coisa para se experimentar e para fazer. A gente viu ontem onde foi que ele desceu. Que loucura! Vocês viram? A gente viu o prédio. Ele desceu aquilo. Era um sonho nosso antigo aqui em Porto Alegre. Todo mundo um dia queria ver alguém descer. E ele fez isso com 50 anos, entendeu? Não foi achar que... E a gente fica muito inseguro, né, Júlia? Mas será que eu tô a minha carreira e tentando provar? Tem uma vida inteira para experimentar coisas novas, Sim. né? E uma coisa que eu te ouvi falar, quero puxar a Júlia para conversa, eu achei muito nobre, que te perguntaram assim, tu contracenou com os grandes, né? Contracena com os grandes e tu disse assim, mas cara, eu aprendo com os pequenos, né? Com os jovens, perdão. Sim.
E aí, então, a tua mãe diz que aprende contigo. Meu Deus! E aí, Júlia? Eu acho que, bom, no mundo das artes a gente sempre consegue aprender muito com o outro, né? O outro, ele sempre tem muito a te oferecer se você tá nesse lugar de escuta, principalmente. Eu acho que o teatro, as artes, no geral, elas são profissões que elas automaticamente você precisa ouvir. Não apenas querer falar. E eu sinto que hoje em dia as pessoas elas têm muito mais vontade, elas te escutam mais para falar do que qualquer outra coisa, né? Então essas trocas em cena, elas são muito importantes e muito significativas, até mesmo eu com ela, ou a gente com o público, né? Aprender a ouvir o público também, entender que cada público tem uma dinâmica diferente, tem uma risada diferente, um tempo diferente. A gente, ao longo desses 5 anos, eu acho que nunca nenhuma apresentação foi igual. Sempre foram apresentações super diferentes entre si e muito especiais. E mesmo os públicos, sei lá, sexta, sábado, domingo também são diferentes entre si. E aí tem toda uma dinâmica, né? Sexta-feira as pessoas voltam do trabalho, sábado as pessoas têm o domingo ainda pela frente, domingo elas estão se preparando para uma semana. Então essas dinâmicas todas, elas te permitem, assim, aprender muito. E aí ela diz que aprende muito comigo, mas a recíproca também é muito verdadeira, né? Porque a forma como ela interpreta também todos os dias nunca é a mesma forma, apesar de serem as mesmas palavras. Existe sempre um novo sentimento por trás. Então isso é algo que eu tento absorver ao máximo, né? E fazer também, né, na minha própria interpretação da Amanda ou para os outros personagens também que eu vou fazer, né? Ao longo da vida, né? Essa dinâmica de sempre descobrir algo novo, né? A gente sempre pode se reinventar, mesmo quando a gente, enquanto pessoa mesmo, né? Independente de personagem. Nenhum dia a gente é igual ao outro, né? A gente sempre é muito influenciado por humores, tempo, clima, dia, notícias. Então, o PG, quando o dia tá cinza, a gente se atrapalha. Completamente. A gente vai com, mas cadê o mundo? Ontem ainda. Ainda bem que vocês não moram aqui em São Paulo. Mas eu queria falar sobre a peça, justamente. A Júlia mencionou agora que interpreta a Amanda e a Lília interpreta Dona Laurita. Dona Laurita. É uma peça chamada A Lista, vai estar dia 31 de outubro, vulgo amanhã, né? Amanhã no Teatro Simões. Hoje. Começa hoje, quinta, sexta, sábado e domingo. Hoje já tem. Hoje já tem. Hoje, quinta, sexta, sábado e domingo. Tá, no Teatro Simões Lopes Neto. Isso, né? E ela se passa na pandemia. E vocês não são mãe e filha, são vizinhas. Aliás, ela começa na pandemia. E depois ela tem um salto temporal para esse período pós-pandêmico, eu fiquei com muita vontade de ver, porque a Lília interpreta uma professora aqui meio ressentida, pelo que eu entendi. Meio, não bem. Bem ranzinza, né? Difícil. E a Amanda, acho que é uma luz aqui, pelo que eu entendi no release da peça. E a Amanda vai fazer compras para as pessoas mais velhas que vivem no prédio dela. Sim, né? Copacabana. E eu achei sensacional isso, porque eu tô lendo um livro, inclusive, que chama Humanidade, não sei se vocês viram, Humanidade, uma visão otimista do homem, que é um filósofo, Berger, é o sobrenome dele, que ele diz que o ser humano, ao contrário do que muita gente pensa e do que se convencionou dizer, que nos momentos mais difíceis, ele demonstra algo muito positivo, ele é do bem, no fundo, né? Todo mundo acha que nas horas difíceis a gente vai se matar, né? Vai todo mundo brigar e tal. E ele diz que é o contrário, que tem muitas provas históricas disso. Então, como foi? Eu acho que a pandemia trouxe isso pra gente, né? Uma esperança de que a humanidade vai se unir e depois virou tudo uma porcaria de novo, a impressão que a gente tem. Que reflexão faz a peça em relação a isso? A Lista, ela é uma história sobre duas vizinhas, né? Moradores do bairro de Copacabana. A Amanda, meu personagem, faz as compras pra Dona Laurita, só que a Amanda compra tudo errado. Ela nunca consegue seguir a lista. A Dona Laurita fica puta. E a Dona Laurita reclama de tudo. E aí ela compra começa... tudo errado também. É que ela compra aquilo que ela acha na cabeça. Que a Dona Laurita vai gostar. A banana vai ser bom, tá barato. E a Dona Laurita odeia banana. Não, odeia a banana da terra. E a peça, ela começa a partir do momento que a Amanda fala que ela não vai mais fazer as compras, né? E eu acho que principalmente na pandemia, assim, esses momentos de interação, mesmo que curtos, eles eram muito necessários. É verdade. Não apenas para nós, né? Mas enquanto para essas duas personagens fictícias. E aí, nesse momento, é onde a Dona Laurita convida a Amanda para entrar para tomar um café. E aí, a partir desse momento, a peça começa. E a gente vai entender essa relação entre essas duas personagens de gerações muito diferentes, com pensamentos
pensamentos muito diferentes e que vão entendendo tudo que elas têm em comum e, ao mesmo tempo, também tudo que elas realmente têm de diferente, mas como elas conseguem conviver apesar das diferenças. Então, esse primeiro momento desse momento de pandemia, né, a gente fala muito que é uma crônica de um tempo. Quando a gente começou a fazer, a gente tinha uma perspectiva diferente de como ela era. Hoje em dia, 5 anos depois, a gente consegue olhar para essa crônica e dar até risada. De coisas que a gente fazia que na época a gente achava que era muito necessário, né? Como, por exemplo, limpar todas as compras do supermercado. E hoje em dia a gente pensa, nossa, que besteira, né? De a gente achar que poderia ser transmitido pelo ovo. Mas é isso, nesses momentos de insegurança, tudo é uma grande paranoia, né? Total. E a gente fala desse período, assim, tentando sempre abordar com leveza sobre o tema, mas também sobre a perspectiva de pessoas que de fato perderam vida, perderam parentes, perderam muitas coisas, perderam a liberdade, acho que acima de tudo. E depois a gente vai para esse momento, esse lapso temporal em que a gente vai como se fosse para os dias de hoje, né? Em que a gente tem esse reencontro dessas duas personagens, com tudo que elas mudaram ou não, né? E como o tempo fez bem para essa relação, né? E a gente termina a peça de uma maneira muito otimista, até porque quando a gente... E aí, contando um pouco dos bastidores dessa peça, né? A gente começou originalmente apenas com 45 minutos, para uma iniciativa chamada Teatro Já, que era para ajudar os técnicos do teatro que tinham ficado desempregados por conta da pandemia. É mesmo? Então a gente ia para um teatro onde só tinham 3 câmeras, a gente transmitia via Zoom, a gente ensaiava via Zoom e a gente só pôde fazer essa peça porque éramos mãe e filha, então morávamos na mesma casa. O Gustavo Pinheiro foi quem escreveu o texto, né? Esse texto que é uma delicadeza. E o Guilherme Piva foi quem dirigiu. E o Celso Lemos, é o nosso produtor, está aqui com a gente em Porto Alegre. Então, éramos originalmente apenas nós 5, 3 câmeras e um teatro vazio. Quando a gente pensou em aumentar a peça e entrar de fato em cartaz, quando já tínhamos nos vacinado, como as coisas estavam começando a voltar um pouco mais à normalidade, né, digamos assim, a gente ficou um pouco na dúvida se de fato era uma história em que as pessoas gostariam ainda de continuarem ouvindo, por se tratar de um período muito difícil, né, que ninguém gosta muito de lembrar. E aí a gente fez 3 cidades para testar, digamos assim, a peça, né, a história, e Porto Alegre foi uma dessas cidades. Então a gente veio aqui em 2021, com só 45 minutos, com as cadeiras da nossa casa, as roupas da nossa casa, para fazer aqui, e deu foi lindo, assim. Uau! Aí aqui a gente realmente acreditou que de fato essa história ainda teria muito fôlego. Teria coisa para contar, As pessoas não têm problema com isso, em relembrar a pandemia. De jeito nenhum, ao contrário. E aí a gente aumentou mais meia hora, né? O Gustavo aumentou, e aí então, e a gente queria muito com essa peça também, óbvio que falar desse momento que foi muito difícil, mas também dá uma esperança, porque a gente também estava sentindo na época que a gente precisava ter esperança, assim, que era uma nova possibilidade, assim, que a gente tinha sobrevivido todo esse caos, né, e que alguma coisa deveria ficar, né, ou pelo menos alguma coisa a gente deveria aprender, e talvez a valorizar de fato o dia a dia, né, e a saúde acima de tudo, porque depois a gente descobre que sem saúde a gente de fato não faz nada. Então foi esse o grande pontapé inicial para nossa trajetória, e cá estamos 5 anos depois, encerrando esse ciclo, né, digamos assim. Engraçado, porque a gente não imaginou nada. Era só a intuição, sabe? Não tinha análises, né? Muita análise das pessoas ou do público, não. Era só a intuição. A intuição, a gente foi para Belo Horizonte, fizemos o Riachuelo, fomos para Belo Horizonte, e quando chegamos aqui, a minha intuição, a intuição de todos nós é que ia dar certo. E deu, porque a peça, ela tem essa crítica, mas ela tem uma leveza muito pertinente dentro do que um dramaturgo consegue escrever sobre uma história triste. Mas quando vai para o segundo ato, digamos assim, então a história abre, né? Então o público aí ele vai ao deleite. Que lindo. E aí quando acaba, tá todo mundo engasgado, porque de forma muito emocionante. Emociona, ri, conecta. Quando aquela moça aparece ali, significa que eu tenho que encerrar o programa. Programa, perdão. O que me deixa absolutamente triste, raivosa, contrariada. Sou contra, quero falar que a gente ficava aqui. Ó, gente, a peça hoje, amanhã,
Sexta, sábado e domingo. Entra no site do Teatro São Bento, porque são poucos os ingressos, tá lá, adquira o seu ingresso. Teatro Simões Lopes Neto, Lília, Júlia, muito obrigada. Obrigada prazer, a vocês. um privilégio, coisa boa. Da peça é a lista, né? A lista, uma honra, né? Uma obrigada, honra. Imagina, honra estar aqui também. Maravilhosa. E lembrando sempre que depois que a gente anuncia no timeline, esgota. Né? Então, Isso é verdade. Esse programa lota teatro. Esse programa Contamos com vocês, então. Iremos prestigiar. Por favor, porque senão tudo que a gente falou aqui vira nada. Não, é isso. Não é? E faz um esforço para contar a história. Não, é isso aí. E ninguém vai confirmar. E outra coisa, esse programa valoriza o teatro, né? Valoriza o teatro, traz artista aqui, porque o teatro é um grande, assim, ativo, né? Para nossa sanidade mental, para nossa esperança, para o mundo melhor. E não então, usem celular na plateia. por favor, pelo amor de Deus. Iguatemi, Chef's Table de volta no Iguatemi, PUC, mestrado e doutorado PUC, inscreva-se já. Savar Alto agora é Savar, Sicredi é ter com quem contar e Trend Downtown Home, sua vida no centro de tudo, decorado na Zen 85. Beijo, obrigada, Lívia. Beijo, gente. Tchau.